povo pede um sinal, mas rejeita tudo aquilo que não confirma suas próprias crenças. O ano da escolha se aproxima e não serão apenas líderes que estarão em julgamento. Será a consciência de uma nação inteira. Não haverá silêncio, apenas versões disputando o que chamam de verdade. Mas há algo que poucos percebem. As decisões parecem nascer dentro das fronteiras. Muitas vezes são sombras de movimentos feitos além delas. O mundo não está desconectado, está entrelaçado. E quando grandes forças se movem, países inteiros sentem, mesmo sem entender o porquê. Observe com atenção. Quando líderes de fora começam a olhar para dentro, não é por curiosidade, é por interesse. Interesse em influência, interesse em controle, interesse em equilíbrio ou em ruptura. Nem toda aproximação é amizade e nem todo afastamento é rejeição. Às vezes, o silêncio diz mais que os encontros. Dentro da nação existem pilares, alguns visíveis, outros intocáveis aos olhos do povo. E quando esses pilares deixam de caminhar em harmonia, o que sustenta a estrutura começa a ranger. Decisões passam a ecoar mais alto que leis, interpretações se tornam mais fortes que palavras, e o que era exceção começa a parecer rotina. E então nasce algo perigoso. A zona onde ninguém sabe mais onde termina a proteção e onde começa o controle. Onde o combate ao caos começa a se parecer com o próprio caos. Onde os nomes não são ditos, mas todos sabem de quem se fala. Não se trata de apenas de governos, mas de redes, de influências, estruturas que não aparecem em discursos. E quando interesses se cruzam, dentro e fora, legais e invisíveis, o jogo deixa de ser simples. O olhar de fora diz o seguinte: e há olhos observando, olhos que não pertencem à nação, mas que analisam cada movimento como parte de algo maior. Eles não falam tudo, mas sinalizam. E quem entende linguagem de poder sabe quando um sinal é avisado e quando é preparação. Mas o maior perigo não está neles, está aqui. No povo que reage sem compreender, que escolhe lados antes de entender o jogo, que repete narrativas sem questionar sua origem. Porque um povo dividido não precisa ser dominado. Ele se esquece sozinho. Por isso eu digo, não aceite tudo que te entregam pronto. Nem tudo que parece denúncia é verdade. Nem tudo que parece defesa é justiça. Aprenda a observar o padrão
não apenas o evento. O que está por vir não será um evento único, será uma sequência. Movimentos, respostas, reações, cada uma alimentando a próxima. E no meio disso, muitos perderão a capacidade de distinguir estratégia de acaso. E quando o momento chegar, pessoal, vocês não serão perguntados em quem votou, mas em como pensou, se seguiu ou se compreendeu. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque não se alimentarão de narrativas vazias. E no meio da selva não sobrevive o mais barulhento, mas aquele que enxerga, mesmo quando tudo tenta cegá-lo. A selva não perdoa os distraídos. Lembrem-se disso. Eu quero aqui deixar uma mensagem final. E muitos que acompanham os nossos canais entenderão. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é contenção. Há vozes que desaparecem não porque terminaram, mas porque foram forçadas a recuar para além do alcance do ruído. O que muitos chamam de fim pode ser apenas um intervalo entre o que foi dito e o que ainda precisa ser revelado. Existe um canal que agora repousa em estado de hibernação, não morto, não esquecido, apenas fora do campo de visão. Enquanto forças maiores reorganizam o tabuleiro, como é difícil. Quando uma voz some, duas coisas podem ter acontecido. Ou ela se perdeu no próprio eco, ou tocou algo que não deveria ser ignorado. E quando o sistema não responde com palavras, mas com silêncio, os atentos compreendem. Mas entendam, nenhuma mensagem se perde completamente. Aquilo que foi dito por anos continua circulando nas mentes, nas dúvidas, nas perguntas que não foram respondidas. Quanto ao retorno, nem tudo volta da mesma forma que partiu. Algumas vozes retornam mais fortes, outras retornam diferentes. E algumas apenas deixam ecos para que outros continuem. O erro do povo é depender de uma única voz. Quando o verdadeiro despertar acontece quando cada um aprende a enxergar por si. Se uma chama se apaga diante dos seus olhos, não significa que a escuridão venceu. Talvez ela esteja sendo protegida até o momento certo, de voltar
a iluminar. Mas na selva, até o silêncio fala. Estou aqui falando do canal Defensor News Oficial. Aquele que escuta saberá entender cada uma das palavras que foram ditas no final. Em breve voltaremos.